Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde e um casaca no seu coração. Que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, o que estão fazendo com o nosso Vasco da Gama? A gente vai falar muito aqui neste vídeo sobre o jogo de ontem contra o Londrina, mais uma derrota jogando em São Januário, inadmissível. Vamos falar aqui sobre as declarações do Lisca. O Lisca totalmente insatisfeito, chutou o balde na coletiva, criticou o jogador, criticou a diretoria. E é o seguinte: os dias do Lisca estão contados aí no Vasco da Gama. E não é pilha errada. Eu separei alguns trechos da coletiva do Lisca para comentar aqui com vocês. Bom, meus amigos, eu peço a você que está insatisfeito com o atual momento do Vasco da Gama para se inscrever no nosso canal. Nos ajude a ter voz ativa dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Avaliem o nosso conteúdo dando um joinha ou dando seu dislike. Perfeito? Meus amigos, o Vasco ontem, mais uma vez, teve uma atuação pífia. O Vasco jogou mal os 15 minutos finais da partida, entregou o jogo para o Londrina em 2 erros individuais. Um erro do Lucão e outro erro do Ricardo Graça. Amigos, o Vasco da Gama não consegue apresentar um futebol com garra, com brilho, com vibração. O futebol do Vasco da Gama hoje é um futebol que é muito pobre. O Vasco já tinha perdido para o Operário dentro de casa, para o Avaí, e agora o Vasco perde para mais uma equipe do sul do país, o Londrina. E olha, o Vasco poderia ter estado no G4, ter dormido no G4. O Vasco perde mais uma chance de alcançar o G4. E é o seguinte, agora o Vasco está na 10ª colocação. Sem dúvida nenhuma, aquela nota do Jorge Salgado ontem foi para dentro de campo, falando que o clube está falido, que o clube está inviabilizado. Os jogadores com certeza estão sentindo esse momento fora de campo. E o Lisca, totalmente insatisfeito, ele deu declarações muito pesadas. Ele falou: hoje não jogamos bem. Desde que eu cheguei aqui no Vasco, não estou conseguindo encaixar o time. Não estamos achando essa química para o time ser mais competitivo. O Lisca ainda disse: tem muita coisa ruim, muita coisa errada. Eu, como treinador, ainda não consegui encaixar aqui no Vasco. Ele falou sobre encaixar no Vasco 3 vezes nessa coletiva. E ele disse que tem muita coisa ruim, muita coisa errada. O Lisca está dando indícios que vai jogar a toalha. Se os resultados não vier, a qualquer momento ele vai pedir demissão. O Lisca deu uma catucada no Alexandre Pássaro, abre aspas para ele: não vejo jogadores no banco superiores ao Jabá, ao Marquinho e ao Sarrafiore. Ele tinha pedido reforços
esses reforços não vieram, agora que não vão vir mesmo. Ontem o Salgado falou que o clube está inviabilizado, então é uma situação muito grave. O Lisca deixou a entender que quando ele olha para o banco, ele não sente confiança nos jogadores que lá estão. Por isso ele tem repetido, tem insistido com Léo Jabbar, com Marquinhos Gabriel e com Sarrafiori. O Lisca fez uma crítica muito pesada à situação do Lucão. O Lisca teria pedido para que o Lucão tivesse se apresentado junto com o Ricardo Graça e deixou a entender que as escalações dele sofrem sim interferência. Ele falou isso de forma muito clara. Abre aspas para o Lisca: não foi uma decisão minha, foi uma decisão da diretoria, junto com o treinador de goleiros. Eu não participei, apenas fui comunicado. Isso é uma situação que você precisa perguntar à diretoria, não a mim. Essa decisão não partiu de mim. Palavras aí do Lisca. Então o Lisca falando aí sobre a situação do Lucão. Quem escalou o Lucão, quem fez todo o planejamento não foi ele, foi a diretoria, foi o treinador de goleiros, deixando claro aí que o trabalho dele está sofrendo interferência sim. Coisas que a gente já tinha denunciado aqui há muito tempo. O Vasco joga no próximo sábado, às 19 horas, abre aí o retorno jogando contra a equipe do Operário. Primeiro jogo, o Vasco perdeu aqui em São Januário por 2-0. E meus amigos, o Lisca começa a balançar. Isso muito me preocupa, porque aonde o Vasco da Gama vai arrumar um treinador para dar jeito nesse time? O problema do Vasco, repito aqui, não é só treinador. O elenco do Vasco é limitado e a incompetência generalizada dessa diretoria ao administrar o clube está indo para dentro de campo. Então, um sinal muito vermelho com relação à permanência do Lisca. E olha, estou muito preocupado. Muito preocupado. O Vasco com esse time não vai subir. O Vasco precisa de um choque de gestão. É inaceitável o Vasco ter 28 pontos nesse campeonato brasileiro da Série B. Infelizmente, que a justiça venha agir mais rápido e que a torcida faça o que eu falei ontem, que venha tomar de assalto. Porque não tem jeito mais. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e é questão de sobrevivência. Tem que dar Vasco. Valeu.